Você sabia que você não domina os seus pensamentos? Que quem domina os seus pensamentos é o outro? Isso parece até papo de coaching, mas na verdade nós podemos depreender isso se nós nos atentarmos à leitura das obras do Círculo de Bakhtin. Para nós falarmos sobre isso, eu vou trazer hoje os conceitos de auditório social e auditório médio. Essa discussão foi proposta a partir de um comentário que deixaram em um dos vídeos do canal. A pessoa perguntou: Professor, pode me explicar o que é auditório social e auditório médio? Sim, podemos conversar sobre isso. Para nós pensarmos a respeito do auditório social e do auditório médio, eu vou trazer uma passagem de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Nessa passagem, nós lemos: o mundo interior e o pensamento de todo indivíduo possuem seu auditório social estável, e nesse ambiente se formam seus argumentos interiores, motivos interiores, avaliações, etc. Quanto mais culto for um indivíduo, tanto mais o seu auditório se aproximará do auditório médio da criação ideológica, mas, em todo caso, o interlocutor ideal não é capaz de ultrapassar os limites de uma determinada classe e época. Eu trouxe esse trecho de Marxismo e Filosofia da Linguagem porque justamente nesse trecho nós temos as duas expressões, auditório social e auditório médio, que estavam presentes na pergunta que foi deixada no comentário no vídeo aqui do YouTube. Eu estou utilizando a edição mais recente, a tradução mais recente de Marxismo e Filosofia da Linguagem, que eu trago aqui a referência e uma imagem da obra. Bom, vamos então começar a pensar a respeito desta questão. O que é auditório social e o que é auditório médio? Nós podemos pensar isso a partir de vários pontos. E eu vou começar pelo primeiro. A ideia de que o nosso pensamento interior está sempre voltado para o outro, para a avaliação do outro. Eu iniciei o vídeo falando que quem domina os nossos pensamentos é o outro. Por quê? Porque, como diz o Voloshinov nessa citação, nosso pensamento interior, o nosso discurso interior está sempre voltado para o outro, para a avaliação do outro. Como assim? Quando eu estou sozinho, eu posso estar em silêncio, eu posso estar deitado na minha cama, sozinho, sentado em algum lugar em silêncio. Os pensamentos aparentemente são meus, mas estão sempre orientados para a avaliação do outro. Então, quando, por exemplo, eu me deito à noite e penso, por exemplo, hoje meu dia foi produtivo, hoje meu dia não foi produtivo, eu estou, de fato, dialogando com vozes que eu ouvi a respeito da produtividade. Então, se eu escuto pessoas que dizem que eu tenho que ser muito produtivo, trabalhar 24 horas por dia, não ter descanso, talvez eu deite na minha cama e me julgue pouco produtivo, porque em algum momento do dia eu me dispersei, eu fui olhar redes sociais, etc. Por outro lado, se eu escuto ou leio outros discursos que falam que não, trabalhar é preciso, mas também nós precisamos de um tempo de distração, de lazer, de ócio, talvez eu julgue não, eu fui produtivo, porque eu também precisava de um tempo de descanso. Ou seja, aparentemente eu estou me avaliando, os pensamentos são meus, mas na verdade, os meus pensamentos, o meu julgamento, a minha autoavaliação, ela sempre está orientada para o outro, para esse outro que me julga a partir da sua voz, a partir do que ele fala, a partir do que eu leio nos seus textos ou hoje do que eu vejo também nas suas postagens em redes sociais. Por isso, voltando lá, nós vamos entender que sempre o nosso pensamento interior, que parece tão nosso, ele está voltado para o outro, para a avaliação do outro. Esse outro, quem é? Ele pode ser alguém definido, quando eu converso cara a cara com uma pessoa, ou pode ser alguém mais vago quando eu escrevo um texto, por exemplo. Ou quando, por exemplo, eu publico esse vídeo no YouTube. Eu não sei exatamente quem vai assistir ao vídeo, mas eu imagino um determinado público, eu imagino determinados valores
que essas pessoas tenham. Então, eu opto por falar de determinada maneira, imaginando um determinado auditório, determinadas pessoas. Assim, quando eu falo ou quando eu escrevo para um público que eu não conheço, eu imagino, eu pressuponho um determinado auditório com determinados valores. Claro, quando eu escrevo uma carta diretamente para uma pessoa ou converso diretamente com uma pessoa, é muito claro para mim quem é esse outro. Mas veja, seja na conversa, seja na escrita, esse outro, quando eu me expresso por linguagem exterior, por linguagem verbal, escrevendo ou falando, eu estou orientando a minha linguagem exterior para o outro. Mas nessa passagem especificamente, o Voloshinov vem falando da linguagem interior, do discurso interior. E aqui também ele está dizendo, não é só na linguagem exterior que nós nos orientamos para o outro. Também a nossa linguagem interior, também o nosso discurso interior está voltado para o outro. Por isso, nós chegamos aí ao terceiro ponto. Tanto o nosso discurso interior como o nosso discurso exterior, eles estão sempre voltados para o outro, que tem os seus valores ideológicos. Valores ideológicos esses que eu conheço ou que eu pressuponho. Nesse sentido, nós conhecemos ou imaginamos os valores do outro, ou seja, nós sempre consideramos um auditório social ao qual pertence o nosso interlocutor, seja esse interlocutor um interlocutor real, seja esse interlocutor um interlocutor pressuposto. Eu sempre imagino que essa pessoa com a qual eu falo ou para a qual eu escrevo, ela pertence ao auditório social. Da mesma maneira, quando eu estou em silêncio, fazendo a minha autoavaliação, valorando as minhas atitudes, valorando os meus atos, valorando até mesmo os meus próprios pensamentos, eu estou sempre olhando para a maneira como o outro me vê. Vamos supor, por exemplo, que eu comungue de uma determinada religião. Eu sempre vou me julgar com os olhos daquela religião. Em termos bakhtinianos, a partir das vozes que determinados sujeitos daquela religião expressam, sejam por falas, sejam por textos. Então, se, por exemplo, eu sou de uma religião que segue o evangelho, eu vou lembrar o que as pessoas falam sobre o evangelho ou eu mesmo vou ler o que está no evangelho. Ou seja, eu vou ouvir essas vozes sociais e vou me valorar a partir desse discurso do outro, um discurso de um outro que pertence a um auditório social. Sempre essa voz é a voz de um auditório social, de alguém que pertence a um auditório social. Porque seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa pressuposta, essa pessoa sempre pertence a um determinado grupo. Esse grupo é o que o Voloshinov vai chamar de auditório social. Mas lembremos que na passagem, o Voloshinov está dizendo, nosso pensamento interior está sempre voltado para o outro que pertence a um auditório social, mas ele também traz a questão do auditório médio, que foi a pergunta que foi deixada no vídeo do YouTube. E o que é o auditório médio? Olha, quando eu penso no auditório social, quando eu penso nos valores daquele grupo ao qual aquela pessoa real pertence, ou ao qual aquela pessoa pressuposta pertence, eu estou imaginando um conjunto de valores. Mas nem sempre eu consigo imaginar esse auditório de maneira perfeita. Na verdade, provavelmente nós nunca consigamos imaginar de maneira perfeita. Mas, segundo Voloshinov, naquela passagem, quanto mais culto for o indivíduo, melhor ele se aproximará do auditório médio. O que é esse auditório médio? Seria, digamos, o consenso dos valores daquele grupo social, a média dos valores daquele grupo social. Então, segundo Voloshinov, quanto mais culto for um indivíduo, melhor ele conseguirá conceber esse auditório social como um auditório médio, o conjunto dos valores medianos da sociedade, aquele conjunto de valores mais ou menos aceito por grande parte da sociedade ou de um grupo social em um determinado momento do tempo. Então, eu sempre
me volto para o outro. Mesmo o meu discurso interior se volta para um auditório social. Segundo Voloshinov, quanto mais culto o indivíduo for, melhor ele vai conseguir conceber esse auditório social próximo ao auditório médio, aquele conjunto de valores mais ou menos aceito por uma sociedade num determinado momento do tempo. Vamos pensar, por exemplo, nos dias de hoje. Hoje existem pessoas veganas, mas provavelmente, no meu entendimento, isso ainda não é o auditório médio, porque possivelmente existem menos pessoas veganas do que pessoas onívoras no Brasil e no mundo. Posso estar equivocado, mas eu imagino que esse auditório médio não é o de pessoas veganas. Pode ser que daqui a um determinado tempo o auditório médio seja formado principalmente por pessoas veganas. Os valores sociais médios daquela sociedade mudaram. Agora, o meu auditório médio é outro. Então, o auditório social é aquele conjunto de valores, de sujeitos de um determinado grupo. Segundo Voloshinov, quanto mais culto eu for, mais eu vou conseguir me aproximar do auditório médio, o conjunto médio dos valores aceitos por um grupo num determinado momento do tempo. E retomando o que nós começamos a falar no vídeo, esse auditório social para o qual eu me volto, se eu for bastante culto, vai ser próximo ao auditório médio. Ele está sempre comigo. Por isso que eu sempre digo, e já disse em vários vídeos, eu posso estar fisicamente sozinho, mas do ponto de vista bakhtiniano, discursivamente, eu estou sempre acompanhado. Então, inclusive os meus pensamentos interiores, os meus valores, como coloca o Voloshinov, eles estão sempre orientados para o outro. Por isso que eu digo que, na verdade, mesmo os nossos pensamentos interiores, eles não são tão nossos, eles não são dominados por nós mesmos. Eles estão sempre sendo, de alguma maneira, dominados pelo outro, voltados para o outro, voltados para a avaliação do auditório social, voltado para o auditório médio da nossa sociedade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender os conceitos de auditório social e auditório médio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.